Sermão 18. A verdade que leva os crentes a receberem o Espírito Santo. Entre parênteses, Josué, capítulo 4, versículo 23. Abre aspas. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como fizera ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que passássemos. Fecha aspas. O que o evento do Rio Jordão nos ensina? Ele nos ensina que Jesus Cristo eliminou completamente a morte causada pelo pecado e o subsequente julgamento da humanidade. Eu gostaria de falar sobre o belo Evangelho da Verdade, que nos permite receber a habitação do Espírito Santo. Após a morte de Moisés, Deus instituiu Josué como um líder de Israel. Moisés era o representante da lei no Velho Testamento. Se Moisés tivesse cruzado o Rio Jordão com o povo de Israel e chegado a Canaã, não seria necessário para Josué tornar-se líder do povo. Contudo, Deus fez Moisés chegar até a área em frente à terra de Canaã e o impediu de entrar. Nosso Senhor nos deu Moisés e Josué. Moisés, o representante da lei no Velho Testamento, não podia levar o povo de Israel até Canaã. Se ele tivesse feito isso, estando sob a lei, seria contra o plano de Deus para a nossa salvação. Ninguém pode ser liberto de seus pecados pela lei de Deus, porque ninguém pode guardar a lei, pois a lei é apenas para o conhecimento do pecado. Entre parênteses, Romanos, capítulo 3, versículo 20. A razão pela qual Deus deu ao homem a lei foi para dá-lo o conhecimento do pecado, para fazer da lei seu tutor e guiá-lo para Cristo, para que ele pudesse ser justificado pela fé. Entre parênteses, Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Como a lei não era nada mais do que um guia para encontrar Jesus, as pessoas precisavam de Jesus, e foi por isso que ele teve que vir ao mundo. O que Deus determinou que Josué fizesse foi ordenar o povo de Israel a cruzar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã. Deus os guiou a entrar na terra de Canaã com seu líder Josué, após a morte de Moisés. Josué comandou os oficiais do povo, dizendo, abre aspas, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de mantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de atravessar este Jordão, a fim de que entreis para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá para a possuirdes. Fecha aspas. Entre parênteses, Josué 1, versículo 11. Deus ordenou a Josué que entrasse em Canaã, após isto ter se tornado impossível para Moisés. Deus comandou Josué, dizendo, abre aspas, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo, quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis.
Disse então Josué aos filhos de Israel: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Fecha aspas, entre parênteses, Josué, capítulo 3, versículos 8 ao 10. Após a morte de Moisés, Deus colocou Josué como líder de Israel e ordenou que ele entrasse na terra de Canaã com o povo. O nome Josué significa, entre aspas, o Salvador, sinônimo de, entre aspas, Jesus, ou, entre aspas, Oséias. Um servo de Deus, Josué, ordenou aos sacerdotes que pegassem a Arca da Aliança e cruzassem o Rio Jordão, enquanto guiavam as pessoas. Quando os sacerdotes afundaram seus pés na água, abre parênteses, pois o Jordão inundava suas ribanceiras durante o período da colheita. Fecha parênteses. As águas que vinham da fonte do rio começaram a parar e subiram muito rapidamente em Ada, cidade junto a Zaretã. Então, as águas que desciam para o mar da Arábia, o Mar Morto, foram cortadas e o povo pôde atravessar para Jericó. Entre parênteses, Josué, capítulo 3, versículos 15 e 16. Por meio deste acontecimento, Deus nos ensina que ele tinha eliminado completamente a morte causada pelo pecado e consequente julgamento da humanidade. Em outras palavras, Jesus Cristo, nosso Salvador, levou todos os pecados da humanidade quando ele foi batizado por João Batista e foi crucificado. Deste modo, salvou a humanidade de seus pecados, guiando as pessoas à terra de Canaã, que permanece no reino do céu. O Rio Jordão é o lugar onde a humanidade foi purificada. Os eventos históricos que envolvem a travessia do Rio Jordão, como registrados no Velho e Novo Testamentos, foram tremendamente importantes, pois foram para mostrar a salvação das maldições e do julgamento dos pecados da humanidade. O Rio Jordão foi referido como um rio de morte e o seu término é no Mar Morto. A palavra Jordão significa, abre aspas, um rio que só flui para baixo, em direção à morte, fecha aspas, ou, abre aspas, ser imerso, suprimido, forçar para baixo, cair, fecha aspas. Isto indica claramente a história dos pecados da humanidade. Neste rio, Jesus, através de seu batismo, recebeu todos os pecados que não podiam ser cancelados por nenhum ser humano. E, mais tarde, morreu na cruz e, portanto, aceitou o julgamento por esses pecados no lugar de toda a humanidade. Para onde nós, descendentes de Adão e Eva, estamos sendo guiados? Como todas as criaturas são nascidas com o pecado, elas cometem pecados, e como o salário por aqueles pecados
seguem rumo à morte. Por toda a história da humanidade, todas as criaturas seguiram rumo à destruição desde o seu nascimento. Apesar de tentarem arduamente controlar sua natureza pecaminosa, elas não podem, e é por isso que estão caminhando para um julgamento final por seus pecados. Contudo, Deus cancelou o pecado e o julgamento. Deus guiou Josué a levar o povo de Israel para a terra de Canaã, atravessando o Rio Jordão. Esta foi a vontade de Deus para Josué. Esta história sugere que, para sermos libertos do pecado, nós devemos pagar o salário do pecado, que é a morte, e que, através deste preço, somos purificados de todos os nossos pecados e podemos entrar no céu. No Velho Testamento, o fluir do rio foi interrompido e ele se tornou terra seca, quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança pisaram na água. Isto permitiu ao povo de Israel cruzar o rio. Isto foi a remissão dos pecados, que foi dada apenas para aqueles que creram no belo Evangelho. Foi o Evangelho da água e do Espírito que pagou o salário do pecado pela humanidade, e nós temos que receber a habitação do Espírito Santo crendo neste belo Evangelho. General Naamã. Naamã, que aparece no capítulo 5 de 2 Reis, foi um grande e honrado comandante do exército da Síria, que havia salvo seu país de seus inimigos. Ele também era um leproso, que estava destinado a perder tudo em razão da maldição. Mas, mais tarde, ouviu as boas novas de que ele poderia ser salvo de sua maldição. Foi dito que ele poderia ser curado se fosse ver um servo de Deus que vivia em Israel. Foi uma pequena menina, sua serva, que trouxe esta notícia. Ela disse, abre aspas, oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Fecha aspas, entre parênteses, 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Ele creu nesta notícia e foi para Israel. Quando chegou diante da casa de Eliseu, este enviou um mensageiro para ele, dizendo, abre aspas, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Fecha aspas, entre parênteses, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Esperando por uma cura milagrosa, Naamã ficou furioso e decidiu voltar para seu país. Contudo, por causa do pedido de sua serva, ele obedeceu Eliseu e mergulhou seu corpo inteiro por 7 vezes no Jordão. Lá, sua carne foi restaurada, tornando-se mais uma vez como a pele de uma criança. Da mesma forma, nós sabemos que, para sermos perdoados de todos os nossos pecados, nós devemos renegar nossos próprios pensamentos e aceitar o que está escrito na Bíblia. Então, receberemos as bênçãos. Quem quiser ser salvo deve obedecer às palavras de Deus e acreditar completamente nelas. A Bíblia diz que todos os pecados do mundo foram lavados pelo Evangelho do batismo de Jesus e seu sangue. Nós não devemos pensar da mesma forma que o desobediente Naamã.
Não podemos ser limpos de nossos pecados sem o evangelho da água e do Espírito. Portanto, a fim de sermos perdoados de todos os nossos pecados, nós devemos crer nesse evangelho. Assim, como Naamã tornou-se limpo, mergulhando seu corpo 7 vezes na água, nós cremos que podemos ser limpos de nossos pecados, crendo no belo evangelho do batismo de Jesus, crucificação e ressurreição. Nós devemos crer neste belo evangelho, assim como ele é. Este milagre no Rio Jordão presenteou todos os descendentes de Adão com a bênção que cortou todos os pecados e o julgamento. Toda a humanidade foi expulsa do jardim do Éden porque Adão e Eva pecaram após serem tentados por Satanás. Contudo, o incidente no Jordão foi o belo evangelho que leva toda a humanidade a retornar ao jardim do Éden. O evento do Rio Jordão. A Bíblia guarda as boas novas de que Jesus levou todos os pecados no Jordão. Abre aspas, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Fecha aspas. Entre parênteses, Mateus capítulo 3, versículo 15. A Bíblia afirma que todos os pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado no Rio Jordão. Em outras palavras, o batismo de Jesus foi o evento que cortou as correntes do pecado que prendiam toda a humanidade. Foi assim que Jesus colocou um fim no pecado e mais tarde nos ofereceu salvação com seu sangue na cruz. O Jordão foi o rio do batismo que limpou todos os pecados. Nós fomos capazes de cumprir a lei de Deus, abre aspas, porque o salário do pecado é a morte, fecha aspas. Entre parênteses, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque Jesus pagou o salário, sendo batizado no Rio Jordão e morrendo na cruz. Este é o belo evangelho que nosso Senhor deu à humanidade. Todos os pecados da humanidade continuaram desde Adão, mas pararam com o batismo de Jesus no Rio Jordão e com o seu sangue na cruz. Nenhum pecado restou graças ao batismo de Jesus. Que bênçãos são estas boas novas! Nós, crendo neste belo evangelho, somos salvos do pecado, somos purificados de todos os nossos pecados e nos tornamos santificados na lei redentora de Deus. O batismo de Jesus e o seu sangue na cruz são o evangelho que salva a humanidade. Nós devemos realmente crer nisto. Abre aspas, e tudo o que não provém da fé é pecado. Fecha aspas. Entre parênteses, Romanos capítulo 14, versículo 23. Diz o Senhor: da mesma forma, nós só somos abençoados quando cremos no belo evangelho. Você ainda tem pecado em seu coração, apesar de todos terem sido passados para Jesus? Quando foi batizado por João, Jesus levou todos os pecados do mundo. Você deve aceitar o que está escrito na Bíblia. Apenas o evangelho do batismo de Jesus e seu sangue na cruz pode tirar o seu pecado, te salvar da morte e de todas as outras maldições. Batizar significa, abre aspas, ser lavado, ser imerso, ser enterrado, transferir, ser transferido, fecha aspas.
Toda a humanidade pode ser perdoada por seus pecados, crendo neste belo evangelho dado por Jesus. É por isso que Jesus denominou-se, abre aspas, o caminho para o céu, fecha aspas. Nós só podemos entrar no céu e ter a vida eterna crendo nele. Ele é o nosso Senhor, que nos deu a habitação do Espírito Santo. Nós estamos isentos de todo julgamento por nossos pecados, crendo em seu batismo e sangue. A maldição terminou e o rio se tornou seco, porque os sacerdotes que carregavam a arca da aliança pisaram na água pela fé. Este foi o plano de Deus, que foi cumprido pelo batismo de Jesus e pelo seu sangue. Este é um belo evangelho. Esta foi a lei da salvação, e sem isso a nossa salvação seria impossível. Aqueles que creem no belo evangelho podem agora cruzar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã. A água completamente seca significa que todos os pecados do mundo foram transferidos para Jesus e ele foi julgado por nós. Este é o evangelho que nos dá a habitação do Espírito Santo. Deus, que criou a humanidade, sabe que a média do QI das pessoas é entre 110 e 130 pontos. Portanto, ele não pôde complicar a verdade de receber o Espírito Santo. Deus levou todos os pecados da humanidade através do batismo de Jesus e do seu sangue na cruz. Ele tornou possível o receber do Espírito Santo através da crença no Evangelho da água e do Espírito. Para que todos pudessem conhecê-lo, você também irá perceber a habitação do Espírito Santo, crendo neste belo Evangelho. Segundo o que está escrito na Bíblia, nós não podemos receber o Espírito Santo apenas por meio de orações de arrependimento. As pessoas pensam que ele é algo dado quando fazemos muitos tipos de orações. Contudo, isto simplesmente não é verdade. O Espírito Santo é dado para aqueles que creem no belo Evangelho, para fazê-los filhos de Deus. Este dá o Espírito Santo para aqueles que creem no belo Evangelho, para assegurar que são seus filhos. Se as pessoas creem em Jesus, mas não conhecem ou creem neste Evangelho, não podem estar confiantes no fato de que todos os pecados foram passados para ele. Portanto, todas as pessoas devem conhecer e crer que o batismo de Jesus e seu sangue na cruz é o belo evangelho que levou os seus pecados. Quem dá testemunho que Jesus levou todos os pecados do mundo? João Batista deu testemunho. Jesus foi batizado por João e levou todos os pecados do mundo. E este foi o plano de Deus. Entre parênteses, Levítico, capítulo 4, versículos 13 ao 21. Capítulo 16, versículos 1 ao 30. Quem cumpriu este plano? Jesus o fez. Quem finalmente garantiu o cumprimento deste plano? O Espírito Santo. Deus, na Trindade, completou a remissão dos pecados com o batismo de Jesus e o seu sangue na cruz, para nos fazer seus filhos. O Espírito Santo habita dentro de nós e garante que fomos salvos de todos os nossos pecados quando Jesus cumpriu o plano de Deus.
As coisas neste mundo parecem estar complicadas e quão confusos estão os seus pensamentos. Não se pode crer neste belo evangelho, ao menos que a pessoa desista de seus próprios pensamentos. A doutrina do cristianismo de hoje, que muitas pessoas creem, é que, abre aspas, o pecado original foi transferido, mas os pecados atuais são perdoados quando oramos em arrependimento, fecha aspas. Contudo, isto está longe de ser completamente verdade. Na verdade, este é um falso evangelho. Se você crê neste, não pode entender a Bíblia do início ao fim e, com o passar do tempo, irá experimentar cada vez mais dificuldades em seguir a Jesus. É por isso que, entre os cristãos, existem aqueles que creem em diferentes evangelhos e em um Deus diferente. Algumas pessoas dizem que recebem a habitação do Espírito Santo pela, entre aspas, oração. Parece plausível, mas a Bíblia afirma que o Espírito Santo veio sobre Jesus como uma pomba, quando ele foi batizado e saiu da água. Este é o verdadeiro Evangelho e o Espírito Santo vem sobre aqueles que creem nele. Além disso, algumas pessoas dizem que recebem o Espírito Santo oferecendo orações de arrependimento. O Espírito Santo é dado quando as pessoas simplesmente imploram por perdão. Deus é justiça. O Espírito Santo não vem apenas porque ele tem pena das pessoas. Não importa o quanto a pessoa chore ou ore, o Espírito Santo não pode vir sobre eles. Ele vem sobre aqueles que creem que Deus cumpriu seu plano para salvá-los. Você deve ter em mente que não pode receber o Espírito Santo apenas clamando ou orando. O Espírito Santo é independente da vontade humana. Mesmo as decisões históricas da humanidade neste mundo podem ser mudadas, mas o belo Evangelho e a lei da habitação do Espírito Santo são imutáveis. Por isso, elas nunca podem ser mudadas. Se as pessoas não entendem o belo Evangelho, é muito difícil para elas voltarem para a verdadeira prática de fé. É por esta razão que muitas pessoas não podem receber a habitação do Espírito Santo. Quão humilhado você ficaria se acreditasse em Jesus, mas fosse destruído só porque não conhecia o belo Evangelho. A Bíblia diz que, para algumas pessoas, o belo Evangelho de Jesus é uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Se você entender o mistério do batismo de Jesus por João, também pode ser perdoado por seus pecados e ter a habitação do Espírito Santo. Ele salvou todos os pecadores ao ser batizado e ao morrer na cruz. A redenção que Jesus nos deu foi um método justo de salvação. Ele tornou-se o verdadeiro Salvador de todos os pecadores e confirmou a habitação do Espírito Santo. Apenas se você crer nisso. Está gravado no Velho Testamento que, quando os sacerdotes afundaram seus pés no Jordão, o rio tornou-se terra seca. Já era maravilhoso o suficiente que a água tivesse parado, mas outros milagres estavam para acontecer. O que é mais incrível é que o rio se tornou terra seca. O incidente serviu como uma garantia da salvação de Deus, que leva à remissão dos pecados através do batismo de Jesus e seu sangue na cruz.
A terra seca representa o modo como todos os pecados do mundo seriam perdoados, graças ao batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Todos os pecados vieram de Adão para toda a humanidade, mas a maldição do julgamento foi quebrada com o batismo de Jesus. Agora, tudo o que nós precisamos fazer é sermos perdoados por nossos pecados, tendo fé e recebendo a habitação do Espírito Santo. Você crê na bela verdade que Jesus levou todos os pecados através de seu batismo no Rio Jordão? Você deve crer que Jesus foi batizado para levar todos os pecados do mundo. Além disso, deve também conhecer, entender e crer na importância do batismo de Jesus. Se os sacerdotes não tivessem entrado no Jordão, o povo de Israel não seria capaz de realizar uma entrada bem-sucedida na terra de Canaã. O primeiro passo para entrar em Canaã foi a travessia do Rio Jordão. Portanto, apenas quando nós cruzamos o rio com a Arca da Aliança, podemos entrar na terra de Canaã. Isto nos ensina que uma pessoa só pode ser perdoada por seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. A Bíblia diz que o batismo de Jesus foi obra de Deus. Isto também aconteceu em relação aos sacerdotes. Assim como a água do Rio Jordão parou quando os sacerdotes pisaram na água, as pessoas do mundo são salvas de seus pecados crendo neste Evangelho. A habitação do Espírito Santo é baseada na fé neste belo Evangelho. O batismo de Jesus e seu sangue na cruz irão te levar a receber o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Este belo Evangelho da água e do Espírito é indispensável para se obter a habitação do Espírito Santo.